já vamos começar com as apostas, né. Vamos. Já vamos, porque tem bastante coisa pra gente ver hoje. Vamos começar com o quê, Ana? Vamos começar com Constitucional e Direitos Humanos, o bloco um. O bloco um também tem direitos da criança e adolescente, mas a gente já começa com Constitucional, com uma dica que pode parecer óbvia, mas não é óbvia, que é leitura das súmulas vinculantes. Por quê? Porque o examinador, ele fez doutorado, e o tópico do doutorado dele é uma análise crítica das súmulas vinculantes. Então, assim, a gente não acha que isso é já um disclaimer importante. Banca própria tem um estudo um pouco diferenciado, porque a gente sempre foca nos assuntos que os examinadores gostam, mas não é para você ler a tese de doutorado do examinador para a prova objetiva, e sim para você entender quais são os temas que ele gosta, como, por exemplo, súmulas vinculantes, e esses temas eles vão estar provavelmente presentes na prova objetiva. Então a gente fez essa seleção com base nas preferências dos examinadores, mas lembrando que é uma prova objetiva, que tem lei seca, que tem jurisprudência e que não precisa dissecar o doutorado do examinador. Isso a gente vai ver mais a produção acadêmica deles mais na segunda fase. Esse examinador é de constitucional, né? É. Tá bom. E a Jeane também, que já passou por várias bancas próprias, está aqui para dar a sua palavra de experiência. Mas é isso, né, Gê? É, sobre a primeira fase é conhecer um pouco da produção para saber quais os temas que podem ser cobrados, mas esses temas não vão ser cobrados com base na tese, com base na monografia, com base na dissertação, e sim com base na lei, na jurisprudência, naquilo que é mais comum de ser cobrado na primeira fase mesmo. Isso, e como das outras vezes, a gente vai deixar nossas anotações para vocês, inclusive dessa vez eu fiz mais tabelinhas, fui um pouco exagerada. O René já até chamou minha atenção, mas eu quis deixar umas tabelinhas para vocês, e nosso primeiro tópico é hermenêutica constitucional, porque é um tópico que sempre está presente em prova objetiva e esse examinador gosta, porque ele também fez várias produções, ele tem várias produções acadêmicas de filosofia, dessa parte Legal. de. Então eu deixei uma tabelinha já para vocês, que já tá pronta, é só dar uma revisadinha em hermenêutica constitucional. Acho que a gente não precisa falar muito aqui, mas eu achei interessante para deixar, para dar aquela olhadinha antes da prova. A gente vai ter o aulão de véspera, que vai passar por todos os pontos do Ah, examinador. boa. A Giane vai estar no aulão? Jeane vai estar, eu e Ah, Jeane. isso aí. Infelizmente, dessa vez o René não vai nos acompanhar. É, mas eu tenho uma boa justificativa pra não ir, viu. Meu filho tá quase nascendo, então resolvi ficar em casa agora os próximos 40, 60 dias, assim, porque aí não tem risco do moleque nascer e eu estar fora, assim. E também o próximo de direito constitucional é a leitura do artigo 5º. O examinador ele tem produção acadêmica e o artigo 5º está presente em 100% das provas de Ah, defensoria. quinto é quinto, né. Então, o artigo 5º não tem erro, tem que fazer uma leitura, e a gente trouxe aqui alguns aspectos também de direitos fundamentais, direito das pessoas, populações vulneráveis, que se interliga entre constitucional e humanos, e um clássico que já não faz tanto tempo que o STF decidiu, mas já é um clássico para todas as provas, que é o marco temporal e a teoria do indigenato. A diferença entre a Uhum. teoria do fato indígena, do marco temporal, para a teoria do indigenato. E aí, Renério, você está sabendo sobre isso? Ó, não, eu não sei. Esse assunto eu vi na época do julgado, mas não acompanhei. Mas vou dar uma dica, tá. Tem o canal do Revisão, Revisão Ensino Jurídico. E o Chico, que é o nosso professor de Direito Constitucional, ele fez um vídeo muito bom desse tema, acompanhando o histórico de debates, vamos dizer assim, entre STF e Congresso, sabe. Então é um vídeo relativamente aprofundado, tanto que é um vídeo um pouquinho grande, acho que ele deve ter uns 20 minutos para explicar bem o assunto inteiro, assim. Então vale muito a pena dar uma conferida nesse vídeo. É só colocar marco temporal, revisão ensino jurídico, o que você acha no YouTube, e vale os 20 minutos, pode ter certeza. E É, eu e vou eu dar uma trouxe dica isso. muito boa também, que o Lucas, nosso professor de direitos humanos, no aulão de véspera, vai falar também sobre direito dos povos indígenas. Ah, legal. Então, quem estiver lá vai garantir esse tema também. É, eu acho que esse é um tema que tem muita cara de estar presente na prova. Tô com um Uhum. feeling, assim, já é um tema que é de defensoria, mas é um tema que o examinador gosta. Eu até trouxe aqui uma tabelinha com a Convenção 69 da OIT, que fala principalmente sobre a consulta prévia aos povos indígenas. Tudo que for acontecer com o povo tradicional precisa ser consultado, uma consulta direta, livre. Então, esse tema, assim, tem muita cara dessa prova do Rio Grande do Sul. E eu também deixei,
um resuminho de alguns casos que são dos povos indígenas, que eu achei interessante trazer, mas o principal que eu vou destacar é do povo Chucuru, que é o primeiro caso de violação do direito à propriedade indígena brasileiro, então a primeira condenação. E é um caso que, assim, vem caindo em prova, foi uma aposta minha para São Paulo, não deu certo, Tá. quem sabe Não é agora vai. específico do sul não, Não, esse caso, né? Povo não, chucuru. Mas não é. mas o povo do Rio Grande do Sul, né, foi formado por muitas etnias Sim. indígenas. Então, Caigangue, Guarani, Charrua, até tem uma cidade que o nome é Charrua, Ixi, a rua são então os mais ainda legais, né? e Não, é porque ainda eles eram tem, né. bravíssimos, tá ligado? Andavam a Uhum. cavalo, ixi, eles atacavam os rebanhos das reduções jesuítas, assim, tipo, eles são uma história legal, É, o sabe. Renero, ele tem muitos fun facts aleatórios na cabeça dele, viu. Isso aí Vai é ma Tem uma imagem clássica que você acha no Google, que é o cara, o charrua, ele tá em um cavalo e ele tá, tipo, deitado na lateral do cavalo, assim, é bem legal, é bem legal. Esse é um povo bem tem uma história bem interessante, assim. Mas bora lá, tem nada a ver com o assunto não. não, não tem nada a ver. E o examinador, ele tem uma produção que é o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos nas questões indígenas, então a gente acha que realmente questão indígena vai estar se não tiver na primeira fase, vai estar na segunda fase, muito difícil não estar presente. E o meu próximo minha próxima aposta de constitucional, nossa Manda aí. próxima aposta, é estado de coisa inconstitucional no sistema carcerário. Tá. Acho que o René já cansou, porque eu sempre fico falando isso, mas eu tenho uma justificativa também na produção do Em examinador. homenagem ao Samuel Lourenço Filho, né. É, exatamente, mas eu tenho uma justificativa, assim, na produção do examinador, porque ele fala sobre o sistema interamericano e a violação de direitos humanos nas casas prisionais, e ele é examinador tanto de constitucional quanto de direitos humanos, então pode estar presente em qualquer um dos dois. Eu deixei o julgadinho de estado de coisa inconstitucional no nosso materialzinho, e também já vou emendar com o estado de coisa inconstitucional ambiental, que é uma co assim, como tem direito ambiental nessa prova, é uma aposta super válida, Uhum, porque o STF ficou um tempo nessa pauta verde, na tá. DPF 760. Posso tirar uma dúvida com vocês 2 assim? Uhum. Eh, Em provas de defensoria, principalmente esse tipo de banca própria, assim, costuma cair umas questões mais teóricas sobre os assuntos? Por exemplo, saber que estado de coisas inconstitucional surgiu na Colômbia, sabe, esse tipo de coisa, tipo assim, que é uma construção latino-americana. Tipo, isso costuma ser relevante ou não, assim, eles não entram nesse tipo de detalhe? Olha só, Renério, uma Hã. questão da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, inconstitucional, no quinto concurso, era assim: Hum. Montesquieu, ao analisar a Constituição da Inglaterra, descreve o princípio da separação dos poderes e sustenta que. E aí cada assertiva era uma opção da teoria, né. Legal. Então, tem essa tradição, assim, principalmente no que diz respeito a direitos fundamentais e separação de poderes, bem forte, assim, na Uhum. Defensoria do Rio Grande do Sul. Então, essa parte teórica pode vir, assim, a origem do instituto, né, a Ah, história. entendi. Legal, legal. Porque assim, em procuradorias, quando a gente tá falando de bancas comuns, tipo CESP, não costuma ter muita relevância. Mas a banca própria do Rio Grande do Sul, que é uma PGE de banca própria, costuma dar importância para esse tipo de aspecto, até construção histórica de alguns institutos e tal. Por isso que eu fiz essa correlação. Então faz sentido aí. E super pertinente, Ai. parabéns. Ah, eu tenho que justificar minha presença aqui com 2 defensoras. Não, mas tem tudo a ver, realmente. As bancas próprias, elas têm essa característica de trazer algumas coisas diferentes do comum. A gente traz muita coisa, assim, parecida com o comum, mas também tem que pensar nisso. E o outro, que ele também foi uma aposta que eu já fiz e que vem aí, não é agora, mas vai vir, que é o pena justa, porque também tem a ver com a parte do estado de coisas inconstitucional e tá muito em voga, porque o STF homologou o plano pena justa. Então, eu não acho que precisa saber todos os requisitos, tudo que eles, porque tem muita coisa muito administrativa, cronograma, meta, mas saber que o STF homologou e que é exatamente para enfrentar essa crise no sistema prisional. Então eu acho que tem tudo a ver com a prova. E também vou emendar, porque esse edital, edital de banca própria e edital de defensoria mesmo, sempre tem uma resolução ou outra diferente. Resolução Uhum. do CONANDA, resolução
sei lá, do CNJ, de comitês. Nesse edital veio uma resolução que a gente até colocou no cronograma, eu e a Giane, para os nossos alunos no VND, que foi do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, que é uma resolução sobre o nome social e o uso de banheiro nas escolas. Então deixei até uma tabela resumida que a gente deu para os nossos alunos, porque eu acho assim, não é uma resolução que traz nada muito inovador, mas é bom saber que ela permite o uso do nome social nas escolas, permite o uso do banheiro nas escolas, porque isso realmente é uma coisa É que uma pauta sempre é politicamente conflituosa, assim, né. isso, é uma pauta muito complicada, mas essa resolução vem permitindo isso, e é Uhum. importante que os alunos Essa tenham resolução é de quem? do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBTQIA+. Tá. Que é um conselho que eu vou confessar que eu nem sabia que existia, mas aí eu vi no Então, edital. eu não quis falar nada para não ser o desinformado do grupo. Mas realmente não é o conselho mais famoso do Brasil, assim. É, então, eu não sabia. Ó, o Guilherme tá pedindo que a gente fale de procuradoria, mas a gente vai fazer da PGM Campinas, né. Isso. Ó, Guilherme, eu até vi aqui que eu não quis interromper. A gente vai fazer da PGM Campinas e é porque a gente tá aproveitando os concursos que estão muito próximos para fazer essas apostas, né. Uhum. Mas, sempre que tiver uma pausa, vamos dizer assim, em concurso também, a gente vai trazer uns temas mais amplos aqui, né. É, Não necessariamente voltado pra defensoria ou pra procuradoria, voltado para estudo, para concurso no geral, assim. inclusive a gente já vai deixar o convite pra Jeane, Isso aí. para ela ser nossa convidada em pautas não jurídicas, em pautas mais gerais de concurso, que a gente quer a sua presença e sua opinião aqui com a gente, né. Isso aí. Ah, estarei aqui, quando for convidada, estarei aqui. E aí, liberdade religiosa também, o examinador ele tem um Ou, desculpa, trabalho. deixa eu salvar a vida de uma pessoa rapidinho. Uhum. A Larissa falou aqui, ó: "Não posso Ai, lá assistir muita vai. coisa do VND que já me bate uma vontade de migrar de carreira". Larissa, fique nas procuradorias, fique no lado certo da administração, só digo isso. Sossega, Vamos seguir. militante, ele não sossega não. O trabalho do examinador, Renério, foco. Trabalho do examinador sobre a recusa de tratamento médico em razão de filiação política ou ideológica. Então é uma aposta, assim, porque é um tema do tratamento das testemunhas de Jeová. Inclusive, a gente falou no podcast de analista de São São Paulo. Paulo. Eu acho que é super válido trazer aqui de novo, porque o Uhum. examinador, é primeiro, é uma decisão recente, de repercussão geral. E segundo, o examinador tem esse trabalho sobre liberdade ideológica e recusa de tratamento, a gente não vai entrar no mérito disso, mas eu acho que é bem importante saber da diferença do tratamento. Acho que o Renério lembra do podcast de São Paulo. Não lembro, tem a diferença entre a criança e o adulto e tudo mais. Exatamente. Sim, sim. Isso é bem interessante, eu deixei os 2 Você deixou os julgados, julgados no deixei. documento? Legal, Os legal. 2 para comparar, bem bom saber disso. E emendando também em uma parte de direito fundamental, o direito à reprodução assistida. O examinador ele tem um documento que ele escreveu, e eu trouxe só um caso, que é um caso, assim, conhecido de estudante de defensoria, um caso meio clássico, que trata de reprodução assistida, que é o caso Artavia Murillo versus Costa Rica. Você sabe, René, sobre esse Não, não caso? faço ideia. O que que foi decidido? A Pela gen foi pela corte? foi pela corte. Acho que a Jane quer falar. Não, mas se quiser falar do caso, pode falar. Eu só ia comentar aqui sobre isso. É legal dar uma lida na lei do planejamento familiar, que é bem curtinha, né? E regulamenta aí o disposto na Constituição. E essa lei do planejamento familiar também teve uma alteração, não tão recente, mas sempre que tiver alteração legislativa é interessante. Então, já que a gente está trazendo o tema, e a lei foi super pertinente a Jane falar isso, porque tem uma alteração legislativa recente, não tão recente, mas recente, nessa lei, e é interessante passar o olho. A gente não quer passar assim muita coisa muito complexa para o aluno agora, mas Uhum. passar o olho é uma lei bem curtinha. E aí, no caso, o estado da Costa Rica não estava permitindo, não estava custeando a reprodução assistida da Artavia Murilo. Inclusive, era proibido reprodução assistida no país, fertilização in vitro. Tá. E esse foi o cerne do caso, Uhum. que é que realmente a pessoa tem direito à reprodução assistida, tem direito a regular seu próprio modo de como ela vai se reproduzir. E foi isso que a corte decidiu nesse caso. Então, esse caso é interessante por isso. E para finalizar, os direitos fundamentais, que eu acho que a gente se alongou um pouquinho só,
Mas Hum, é porque eu realmente acho que vai vir muito voltado para isso a prova. uhum. Eu deixei um julgado de liberdade de expressão e de imprensa recente também, deixei até o link do buscador para vocês. Eu daria uma lidinha básica, assim, nada demais, porque ele fala da uma mudança de uma tese do STF sobre a liberdade de imprensa, e o examinador também gosta disso. Então, ele também fala, ó, uma coisa que o Renério gosta, Ah, responsabilização. Então, veículo de eu comunicação gosto de social. responsabilizar os outros. Não, você gosta de trabalhar para quem é responsabilizado. Sacaneio muito o meu estado. Veículo de comunicação social pode ser responsabilizado por ter divulgado entrevista na qual o entrevistado forneceu informações falsas e ofensivas à honra de outra pessoa. Aí no julgado tem algumas coisas interessantes, teve embargo de declaração, aí teve uma mudança de tese, mas eu acho bom ler. E o próximo ponto é controle de convencionalidade. A Jeane vai falar um pouco, que eu já tá todo mundo cansado da minha voz falhando. Então, sobre o controle de convencionalidade, já caiu, né, em outras provas de bancas não próprias, como a Fundação Carlos Chagas. Qual foi a primeira vez que a corte se manifestou sobre o controle, de convencionalidade de forma expressa? Aí é importante que a gente se lembre que foi no Almonacid Arellano e outros versus Chile, né? Mas também falou disso no Cabrera Garcia, no Gelman versus Uruguai. Eu já vi mais de uma questão assim, Uhum. em quais casos foi tratado esse tema, e aí as alternativas são o nome dos casos. Porque esse é um assunto bem emblemático, até porque foi declarado já pelo próprio CNJ que os membros e membras da Defensoria Pública também exercem esse controle de convencionalidade. Então Uhum. pode vir uma questão perguntando quem são os atores do controle de convencionalidade, e aí nas opções tem a defensor, defensora pública, isso está correto, né? E os procuradores do estado deveriam fazer um controle de convencionalidade preventivo. É, isso na verdade eu escrevi um artigo sobre isso, sabia? Mentira! Sério? Escrevi. Pra disciplina do Mazzuoli no mestrado, aí eu escrevi, foi justamente sobre isso, Para sobre os o procura papel da advocacia pública no controle de Tá vendo? convencionalidade, Olha assim. só o Renério surpreendendo o tempo É, inteiro. É uma caixinha de surpresas. E aí eu Por trouxe essa eu não esperava. nem eu, sério, eu tô impressionada aqui. Nem eu esperava por essa. e eu defendi que o Brasil tinha que sair da corte Não, da para, Renério, ele não defendeu isso não, ele brincadeira. não defendeu isso não, gente, ele não defendeu isso, tá? Tinha que sair do sistema interamericano, assim. Ele não defendeu isso, tá, gente, por favor. Ele só muito brincalhão, coitado. Ó, uma coisa que eu trouxe, que é um caso que não é muito conhecido, que falou de controle de convencionalidade também, que eu vi numa produção do Examinador, que é o caso Cabreira Garcia versus México. Então, nesse caso, ficou decidido que todos os juízes e órgãos vinculados à administração da justiça em todos os níveis devem ter em seus rolos de atribuição e competência a obrigação de exercer o controle de convencionalidade. Então, achei legal trazer isso, porque foi um caso que eu não tinha visto ainda, eu confesso, não conhecia, mas está na produção acadêmica do examinador. Isso é uma Legal. coisa assim que a gente vai pensar muito mais na segunda fase. No curso de segunda fase, eu e a Jane já estamos cheias de ideias de coisas que tem dentro da produção acadêmica do examinador, mas aqui eu achei legal trazer. Também dá uma lidinha rápida numa lei bem curtinha, Hum, que é a Lei dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Uma lei, assim, super curta, mas que a gente tá considerando que é uma aposta para essa prova. legal. Também, para finalizar constitucional, esse edital, ele trouxe uma coisa que não é tão comum, que são jurisprudências expressas no edital. Então eu deixei aqui para vocês lerem tanto a ADI 4.275 que está expressa, quanto a DPF 635, são 2 expressas Ah, no isso é raro edital. mesmo. É, então, e esse edital teve várias, inclusive em ambiental também, que é a minha matéria no aulão de véspera, para Uh, brilhar.